Cara, que vergonha, que posição patética. Olha só essa coisa. Por causa das ações do Alexandre de Moraes de censura, por causa do Toffoli, com combate à corrupção frouxo do Toffoli. Aí o Lula tá com medo desse negócio e aí ele quer entrar lá nos Estados Unidos e falar com o Trump. Olha só, diplomatas apostam no encontro de Lula com o Trump nos Estados Unidos, mas não vai ter não, o Trump negou. Olha aqui, ó, que vergonha, bicho. O Trump falou, mandou pro Lula, foda-se, eu vou conversar contigo porra nenhuma. Tenho tempo pra mané pinguço corrupto não, cara. Empresária chega de Londres e no aeroporto de Guarulhos é surpreendida pela PF com ordem de prisão. É isso mesmo. A empresária e influenciadora brasileira Larissa Nara Rezende foi presa ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Aos 42 anos, ela estava na lista vermelha da Interpol devido a seu envolvimento com o tráfico internacional de drogas. Conhecida nas redes sociais por ostentar uma vida luxuosa ligada à moda e viagens internacionais, as investigações revelaram que sua verdadeira fonte de renda era o financiamento do tráfico. Minuta indicava contrato de 50 milhões com a Barce de Moraes. É isso mesmo. Investigadores ligados ao caso Master tentam esclarecer se a minuta de um contrato de 50 milhões de reais que não chegou a ser assinada entre uma empresa ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro e o escritório da esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, Viviane Barce de Moraes, tinha como objetivo complementar os pagamentos previstos no contrato original de cerca de 129 milhões de reais firmado com a banca em 2024. A reportagem confirmou com fontes ligadas às apurações que a minuta chegou a ser mencionada na primeira proposta de colaboração premiada apresentada por Vorcaro à Polícia Federal, mas sem aprofundamentos ou esclarecimentos que justificassem as cifras. Cara, que vergonha, que posição patética do Lula, cara. Olha só essa coisa. O Trump recusou se encontrar com o Lula lá no G7, né? Vocês sabem, tá vendo o G7 lá na França. E aqui, ó, diplomatas apostam em encontro entre Lula e Trump no G7 para evitar novas tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil. Eu já expliquei que não tem nenhuma chance disso. O Trump não vai botar tarifas porque ele conversou com Flávio Bolsonaro, né? Só que o Lula quer ir lá e tirar uma foto com o Trump para poder dizer que não, que fui eu que fui lá e negociei com o Trump para não ter tarifa no Brasil e não sei o que lá. Para evitar justamente que seja o Flávio Bolsonaro indicado como o cara responsável por não ter tarifas ao Brasil, né? Você sabe, o escritório comercial americano, o STR, ele aconselhou o Trump a colocar tarifas de 37,8% no Brasil, 25%. Por causa das ações do Alexandre de Moraes de censura, por causa do Toffoli, com combate à corrupção frouxo do Toffoli, por conta do desmatamento da Amazônia e várias outras coisas. E depois botou mais 12,5% por conta do trabalho escravo no Brasil, né? Então, somando tudo, daria 37,5% de tarifas contra o Brasil. E aí, mas isso aí é a sugestão do escritório comercial para o Trump. Quem vai decidir se vai ter tarifa ou não vai ser o Trump mais adiante. A previsão é em julho que ele vai decidir sobre isso, né? E eu já expliquei para vocês que muito provavelmente o Trump vai deixar para negociar com o próximo presidente brasileiro, com o Flávio Bolsonaro, né? O Lula sabe, o Flávio sabe e o Trump sabe também que se essas tarifas forem colocadas, dificilmente elas serão derrubadas. Aí o Lula está com medo desse negócio e aí ele quer entrar lá nos Estados Unidos e falar com o Trump para tentar convencer aqui no Brasil que foi ele que conseguiu convencer o Trump a não ter tarifas aqui no Brasil, né? Aí, olha só, diplomatas apostam em encontro de Lula com o Trump nos Estados Unidos, mas não vai ter não, o Trump negou. Olha aqui, ó. Ministro de Lula terá reunião com representante comercial dos Estados Unidos. O Poder 360 coloca essa manchete, né? Mas aí você lê embaixo aqui, ó. Márcio Elias afirmou que o presidente brasileiro e o Trump não devem se encontrar no G7. Caralho, que vergonha, bicho. O Trump falou, mandou pro Lula, foda-se, eu vou conversar contigo porra nenhuma. Tenho tempo pra mané pinguço corrupto não, cara. Então tá aqui, ó. Diplomatas apostam tudo no encontro do Lula com o Trump no G7. Diplomatas o caralho. Equipe
equipe de marketing do Lula, tá? O Lula sabe que ele não pode fazer nada contra isso. A esperança do Lula é justamente que o Trump não coloque essas tarifas porque quer ajudar o Flávio. Mas o Trump vai fazer isso deixando claro que é o Flávio, né? Que vai negociar com o próximo presidente americano, né? Aqui, ó. Diplomatas brasileiros apostam um eventual novo encontro entre Lula e Trump durante o G7 para destravar negociações sobre ameaças de novas tarifas ao Brasil. O governo brasileiro avalia que as recomendações de novas tarifas contra o Brasil têm caráter político e desconsideram argumentos técnicos apresentados ao longo dos últimos meses. Porra nenhuma, meu amigo, o argumento técnico tá lá. Alexandre de Moraes fez merda. Alexandre de Moraes censurou pessoas nos Estados Unidos, ferindo a lei americana, ferindo a soberania americana. Aí fica o Lula lá, ai, soberania, soberania. Mas, ué, mas você atacou a soberania americana, você fez um negócio contra os Estados Unidos, né, censurando pessoas dentro dos Estados Unidos, uma coisa totalmente sem sentido. É lógico que tem que ser punido por isso, né? É muito engraçado que toda vez que a mídia tradicional socialista aqui do Brasil fala sobre isso aqui, ó, nas últimas semanas o escritório do representante comercial dos Estados Unidos recomendou, por exemplo, que o Brasil seja taxado por práticas econômicas desleais contra empresários americanos. Quais táticas? A Alexandre de Moraes, que censurou pessoas, censurou sites americanos aqui no Brasil, proibiu, o Rumble está proibido até hoje no Brasil, né? E censurou americanos nos Estados Unidos, e também o Toffoli, que liberou da cadeia um monte de gente acusado de corrupção e coisa e tal. Mas aí o que eles colocam aqui? Ah, não, nesses itens estão excluídos na recomendação, estão o PIX, o etanol, o combate ao desmatamento e a propriedade intelectual. Eles não falam sobre os principais pontos. Se você pegar a carta do STR, os principais pontos são a questão do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, né? O combate à censura aqui no Brasil, a censura absurda que o Alexandre de Moraes está fazendo, e o Toffoli que está abrindo as pernas para a corrupção aqui no Brasil, né? Ainda teve mais 12,5% que foi por conta do trabalho escravo no Brasil. Que o Lula, lembra, a JBS tinha entrado na lista de trabalho escravo aqui no Brasil, o Lula demitiu a mulher lá do Ministério do Trabalho que indicou, que colocou a JBS na lista do trabalho escravo, né, afrouxando esse controle. A BYD, a construtora chinesa, a montadora chinesa que produz carro elétrico e coisa e tal, também foi colocada na lista do trabalho escravo lá na Bahia. Aí o Lula deu um jeito de tirar da lista do trabalho escravo, não sei o que lá. O que o Trump colocou? Olha, isso aqui, vocês não estão agindo contra trabalho forçado, né? Trabalho forçado é um nome mais razoável. Trabalho forçado eu consigo entender. Trabalho escravo é forçação de barra, eu já expliquei para vocês, né? Enfim, o Lula quer reverter esse negócio, mas o Lula está principalmente preocupado porque ele já percebeu que o Trump vai fazer essa jogada. Vai dizer que vai negociar com o próximo presidente brasileiro. O Lula quer tomar iniciativa, quer aparecer lá um encontro com o Trump. Só que tentou e não conseguiu. Aí olha só, nessa matéria aqui está dizendo que ele não conseguiu um encontro com o Trump. Lula não vai se encontrar com o Trump, né? É lógico que eles não iam botar isso na matéria, porque isso prejudica o Lula, né? Mas está aqui, ó, ministro de Lula terá reunião com o representante comercial dos Estados Unidos. Vai ter lá o sub do sub do sub do sub, vai conversar com o cara do Brasil, né? Marcos Elias afirmou que o presidente brasileiro e Donald Trump não devem se encontrar no G7. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Márcio Elias Rosa, disse que na quarta-feira, dia 10, que deve se reunir com o representante comercial dos Estados Unidos, o Jamieson Greer, até o final de semana. O encontro deve tratar das novas tarifas anunciadas por Washington. A declaração foi dada a jornalistas na 7ª plenária do sei lá o quê. A semana se dá no meio do aumento de tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos anunciou que o CV e o PCC são considerados organizações terroristas e também colocou a possibilidade de novas tarifas sobre produtos brasileiros, né? Encontro de Lula e Trump. Ao comentar as relações entre os dois países, Márcio Elias afirmou também que uma reunião entre Lula e o Trump durante a cúpula do G7 não deve acontecer. O Brasil é convidado. Então a delegação é mais restrita. Não dá para fazer a turma. Não dá para... Cara, que vergonha, bicho. O Trump mandou o Lula passear, cara. O ministro da SECOM, o Sidônio Palmeira, disse que, embora não haja encontro marcado entre os chefes de Estado, uma conversa pode acontecer de maneira informal, como foi na Malásia. Ou seja, o Lula está tentando cercar o Trump para tirar uma foto com o Trump para o Sidônio usar na propaganda dele. É isso que está acontecendo aqui, não tem outra coisa não aqui, ó. Lula mira agenda com Trump e antecipa ida de reunião da cúpula do G7. Olha só,
o Lula, ele iria só nos dias do G7. Aí ele falou, não, vou correr para ir lá para tentar pegar o Trump, eu tenho que encurralar o Trump em algum canto para tentar tirar uma foto com ele, né? Aqui, ó. Petista decide estender permanência no G7, o G7 vai ser nessa cidade aqui, Evian-les-Bains, eu não sei falar francês, tá? É uma cidade na França. E vai tentar viabilizar um encontro com o presidente. Cara, que coisa vergonhosa, cara. Ele não tem encontro, ele não foi chamado. Ele vai tentar encurralar o Trump em algum canto lá do G7 para tirar uma foto com o Trump e não sei o que lá, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu antecipar sua ida a Paris, onde participará da cúpula do G7 com o objetivo de ampliar o tempo na cidade lá de Evian-les-Bains, para tentar viabilizar um encontro bilateral, para tentar encurralar o Trump num canto lá, encoxar o Trump num canto lá. Não, Trump, vem cá, tira uma foto comigo, Trump. Cara, que coisa vergonhosa, bicho. Puta que pariu. Como ele fez, inclusive, no encontro lá da Malásia, como eles estão falando, porque foi isso mesmo, tá lá na Malásia. Lembra? Era um encontro de cooperação dos países do Pacífico. Agora me diz, o Brasil tem costa no Pacífico? Qual que é a praia do Brasil no Pacífico? Não tem nenhuma, né? No entanto, Lula foi lá nesse encontro de países do Pacífico lá para tentar encurralar o Trump. Coisa vergonhosa, né? Naquela vez ele conseguiu. Vamos ver se o Trump fica mais esperto agora para não se deixar ser encurralado pelo Lula, né? Aqui, ó, segundo auxiliares, o embarque foi antecipado. O Lula vai viajar, vai ficar na porta do hotel do Trump, lá para o Trump, sou eu aqui, Trump, tira uma foto comigo, Trump, por favor, Trump. Aqui, ó, as expectativas sobre uma reunião bilateral são altas, especialmente porque a Casa Branca indicou que haveria disposição de diálogo. Não, o diálogo é do cara aqui, ó, é do Márcio Elias com o senhor Jameson Greer. O Lula e o Trump não tem diálogo nenhum, meu amigo. Não tem nada para conversar, não. Cara, que coisa vergonhosa, bicho. E, por outro lado, o Lula continua tentando bater no Trump, né? Muito engraçado, porque o Lula quer criticar o Trump, quer dizer, não, porque soberania, soberania. Mas ele sabe que se a tarifa do Trump entrar, vai ser uma pedrada pro Brasil, bicho. Vai fuder o Brasil completamente, né? Então ele fica nisso aqui, olha só o Lula falando na plenária do Conselhão, né? O Conselhão é o soviete do Lula, né? A ideia do Lula lá de fazer um grande conselho para decidir o Brasil e coisa e tal, que não serve pra porra nenhuma, só gasta dinheiro com essa porra. Aí ele falou que retrocou as novas tarifas americanas e pediu um estudo sobre salário nos Estados Unidos, né? Olha só o que disse ele aqui, ó. Ele tá chateado porque os Estados Unidos acusou o Brasil de trabalho forçado, né? Aí ele fala que ao comentar novas taxas, Lula disse que a medida representa falta de respeito aos trabalhadores brasileiros. Ele pediu um estudo para comparar salários e direitos trabalhistas entre Brasil e Estados Unidos. Ele vai chegar àquela conclusão que eu falo para vocês, né? Realmente aqui nos Estados Unidos os direitos trabalhistas são muito menores. E é por isso que o salário é mais alto, porque o que esse, entre aspas, direitos trabalhistas fazem é só piorar a situação salarial das pessoas. Os salários acabam sendo mais baixos no Brasil porque tem o custo da CLT, né? O custo CLT é enorme. Não é à toa que um monte de gente do Brasil vem para os Estados Unidos para ganhar mais, as pessoas preferem ter menos direitos trabalhistas do que ganhar pouco, que é o que acontece no Brasil. O Lula quer fazer esse estudo para falar, tá vendo? Mas o trabalhador americano não tem direito a férias. Não, meu amigo, o trabalhador americano pode negociar com o patrão o direito a férias se ele quiser. Se ele não fizer questão de férias, ele não tem férias e ganha mais dinheiro. Eu, por exemplo, nunca tirei férias da minha vida. As vezes que eu tirei foi porque eu fui forçado, porque a empresa estava com medo de processo. Eu nunca processei empresa nenhuma que eu trabalhei na Justiça do Trabalho, mas a empresa estava com medo, me forçou a tirar férias por conta disso. Mas fora isso, amigo, eu não me importo com férias. Quando eu vou viajar, eu viajo, trabalho rapidinho, coisa e tal, dou um jeito de estender o feriado maior e viajar, nunca tive problema. Mas eu quero férias, eu quero... Beleza, você... É você, eu sou eu não quero. Por que tem que baixar a régua pela sua opinião, pela sua vontade e não pela minha? Deixa cada um negociar com a empresa se quer ou não quer férias. Mas 13º é uma ilusão, cara. É lógico que a empresa vai ter que descontar do valor do seu salário ao longo do ano para te pagar o 13º. A mesma coisa, 1/3 de salário nas férias, um monte de coisa que eles inventam. Isso só diminui o salário no Brasil no final das contas. Isso só piora a situação, só limita o quanto o trabalhador brasileiro pode negociar diretamente com o patrão, né? E aqui nos Estados Unidos é uma maravilha, cara. Aqui nos Estados Unidos pode demitir a qualquer hora. Sim, aqui pode, cara. Você chega no trabalho, o patrão vira, tchau, você está demitido, não quero mais que você trabalhe aqui, tchau. Leva suas coisas. Pode, é assim mesmo. Não tem 13º. Aliás, até tem negócio de aviso prévio de 2 semanas e não sei o que lá, mas se o patrão quiser te demitir na hora, demite. Mas sabe por que ninguém se importa?
Porque você acha emprego muito rápido. É exatamente. Quando você coloca um monte de requisito para a pessoa demitir no Brasil, se demitir tem que pagar 40% do FGTS, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Sabe o que acontece? O empresário pensa 10 vezes antes de contratar alguém, porque se tiver que demitir vai dar dor de cabeça. Então eu prefiro não contratar para não ter que demitir depois. Aqui, como você demite a hora que você quiser, você contrata fácil também, tem emprego para tudo quanto é lugar aqui. É impressionante. A força da economia americana, né, é realmente impressionante. Aí tá falando aqui, ó, não, porque Lula divulga queda do desmatamento e rebate Estados Unidos. Nós estamos certos, não tem desmatamento aqui no Brasil, não, e não sei o que lá. Sendo que sim, aumentou o desmatamento no último ano e o número de queimadas na Amazônia vem crescendo muito no governo Lula, né? Então, essa é a situação. O Lula está tentando encurralar o Trump lá, mas o Trump não quer receber ele, não. Vamos ver o que vai acontecer nesse encontro do G7. E mesmo que o Lula consiga se encontrar com o Trump e tirar a foto dele, eu acho que isso não vai resolver nada, porque é muito fácil para o Trump deixar claro que ele não está colocando tarifa, não é por causa do Lula, não, é por causa da conversa com o Flávio Bolsonaro, é porque ele quer conversar com o próximo presidente, né? É lógico, o Lula já está combinado com a imprensa brasileira, todos os canais tradicionais da imprensa brasileira vão ignorar o fato do Trump ter dito que foi o Flávio que conseguiu evitar a tarifa, vão tentar vender a ideia de que não, porque o Lula negociou e evitou as tarifas e não sei o que lá, não sei o que lá. Mas vai ficar óbvia a fala do Trump e nós vamos garantir que todo mundo fique sabendo aqui que foi por esse motivo que o Trump não aplicou imediatamente as tarifas contra o Brasil, né? Vamos ver o que vai acontecer, vai ser engraçado. Prevejo muita vergonha para o Lula nos próximos dias. Começaram os julgamentos dos recursos sobre aquela decisão do STF sobre as redes sociais, né? Então você lembra que no ano passado o STF aprovou uma lei. Literalmente o STF legislou sobre o Marco Civil da Internet, criou uma série de obrigações que não existem em lei nenhuma, que não foram definidas pelo Congresso, uma coisa totalmente absurda, totalmente sem sentido, que parte do pressuposto de que temos que censurar as redes sociais. Não importa, tem que censurar as redes sociais. Se não existe uma legislação para censurar as redes sociais, então nós aqui no STF vamos nos dar o direito de fazer essa legislação, o que é uma coisa absurda. Já falei sobre isso, acho um caso assim totalmente sem sentido. O judiciário, ele é lógico, ele pode preencher as lacunas na lei, mas as lacunas entre a lei, você tem a lei A e a lei B, e aí tem um intervalo entre as duas leis ali, e aí aquilo não tem uma explicação muito clara, você pode optar por preencher essa lacuna, o juiz muitas vezes é obrigado a fazer isso. O que o juiz não pode é assumir que falta uma lei, não, porque tem que ter uma lei, não, quem define se tem que ter uma lei ou não é o Congresso. Mas o Congresso não está fazendo nada. Foda-se, é uma decisão do Congresso, o Congresso está lá eleito pelo povo. Isso é a democracia. Chega a ser engraçado que essas pessoas se digam defensores da democracia, quando são elas que estão contornando a democracia para impor uma coisa que eles acham que é importante, mas a população brasileira claramente não concorda com isso, né? Se houvesse um clamor popular no Brasil por uma legislação censurando as redes sociais, certamente os deputados teriam muito interesse em votar nisso. Ao contrário, a maior parte da população brasileira não vê problema algum e percebe ao contrário que esse tipo de lei pode prejudicar o funcionamento das redes sociais. Como eu falei para vocês, eles acham que com essa censura eles vão conseguir calar as críticas ao STF. Tá aqui o pessoal, não, porque ataques ao STF batem recorde nas redes e revelam nova frente política digital e não sei o que lá. Eles entendem como um ataque. São críticas. E críticas que têm um eco muito grande, que muita gente concorda com essas críticas ao STF. Aí eles acham que calando todo mundo, proibindo as pessoas de falar sobre isso, vão resolver o problema. Não vão, tá? Mesmo se passar a pior versão possível dessa decisão do STF, essas críticas ao STF vão continuar existindo, né? Como eu falei para vocês, o caso recente que o Flávio Dino descobriu que estavam xingando ele por trás dos panos no aeroporto, né? Antigamente o pessoal xingava os ministros dentro do avião e no aeroporto e coisa e tal. Aí os ministros começaram a prender todo mundo que falava diretamente com ele. Aí ninguém mais falou com eles. Conseguimos, agora todos nos amam. Não, meu amigo, todos xingam vocês agora por trás dos panos, né? Não vai xingar na tua cara porque senão vai ser preso, mas xinga por trás dos panos, é lógico. Né? E mais ainda, porque percebe o absurdo que é esse negócio de uma figura pública, uma figura que vive do dinheiro roubado da sociedade e não aceita ser criticada por isso, né? Enfim,
Da mesma forma, eles acham que calando todo mundo na internet, as críticas ao STF vão sumir. Não, porque são ataques ao STF. Não são, meu amigo, são críticas válidas que as pessoas concordam, exatamente por isso que elas têm um alcance tão grande, exatamente por isso que elas dão medo em vocês, né? Mas aí, então, o STF está agora julgando os recursos dessa decisão. Por que isso é importante? O Lula editou dois decretos que antes dessa decisão do STF ter transitado em julgado. Então o STF correu agora para transitar em julgado essa decisão, mas corre o risco dessa transição em julgado do processo desfazer pontos dos decretos do Lula. E um ponto aqui já tem divergência entre o Toffoli e o Alexandre de Moraes. Vamos entender esse caso aqui. O Toffoli está defendendo basicamente o que já diz a lei brasileira hoje aqui. Durante a sessão da corte, o Toffoli sinalizou que a exigência de sede no Brasil deveria ser aplicada apenas às plataformas que possuam interesse econômico e atividade comercial no país. Segundo o ministro, o objetivo da medida é garantir que pessoas eventualmente prejudicadas possam buscar reparação por danos recorrentes da atuação dessas empresas. Olha que coisa curiosa, porque esse já era o entendimento anterior do Código Civil brasileiro, né? As redes sociais que tiverem interesse comercial no Brasil, que venderem produtos no Brasil, que tiverem ligação, essas redes precisam ter representante comercial no Brasil. Outras redes que não têm nenhuma ligação aqui no Brasil, que não vendem nada aqui no Brasil, não precisariam, né? E realmente esse é o entendimento do X. O X, em tese, não vende nada. Não tem... se algum anunciante vende alguma coisa no X, é outra história. Mas o X não é contratado por empresas no Brasil para fazer anúncio, pelo menos não queria ser contratado por empresas brasileiras, então não teria relação comercial aqui no Brasil, né? Só que o Alexandre de Moraes não aceita isso. O Alexandre de Moraes quer censurar todo mundo. A preocupação do Alexandre de Moraes das empresas terem uma sede no Brasil é porque ele quer ter o poder de prender o representante da empresa no Brasil. Ele quer ter um sequestro, ele quer sequestrar alguém, ter um refém dessas empresas aqui no Brasil para ele poder ameaçar a pessoa e exigir a censura do que quer que seja, né? Repara o absurdo que é a coisa. O Alexandre de Moraes quer poder pressionar essa pessoa aqui no Brasil. Eu acho um absurdo esse tipo de coisa, não há lógica nenhuma isso daqui, né? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.